Os seus olhos foram irresistivelmente atraídos para o topo do vale, pois ali, elevando-se entre os montes, estava um cone de neve tão radioso que o levou a interrogar-se se seria real. Em Horizonte Perdido, o romancista James Hilton evocava assim uma terra de poderes místicos. Chamar-lhe-ia Shangri-La, um retiro espiritual escondido nas profundezas dos Himalaias. Mas Shangri-La não é produto da ficção. Ele existe aqui, no coração do lendário reino do Nepal. Katmandu é uma importante encruzilhada de povos de todo o Oriente. Entre eles contam-se os Sherpas, os orgulhosos guardiões dos Himalaias. Pasang Themba está muito longe de casa. Pasang é um guia de montanha que visita frequentemente os mercados de Katmandu a fim de comprar material para as suas expedições. Mas hoje veio para enfrentar os demónios. Pasang tem sofrido de pesadelos e acredita que a sua alma está a ser flagelada por manifestações do mundo invisível. É em busca de paz que visita o templo de Swayambhunath. Cada cilindro contém orações. Pasang invoca-as, fazendo-os girar. Mas as orações não bastam, e antes de voltar a casa, procura o conselho de um lama. Para os budistas tibetanos, os pesadelos são mais do que simples projeções do subconsciente. São visitas de demónios. Para este povo antigo, os desígnios misteriosos do mundo dos espíritos têm uma existência bem real. O Lama, ou Rinpoche, é um oráculo dos deuses. O método de cura está decidido. A cura far-se-á através das boas ações e do exorcismo. O Rinpoche aconselha Pasang a fazer uma peregrinação a Mani Rindu, um festival de absolvição comunal. Diz-lhe ainda que no final da viagem deverá desfraldar uma fiada de bandeiras sagradas para que os ventos espalhem as suas preces. Durante o festival, no cume das montanhas, as bandeiras com as suas preces estarão mais perto dos deuses. Coroando toda a Ásia, o Nepal é a porta de entrada para os Himalaias. A Pasang espera-o uma viagem de 3 dias a pé até um longínquo mosteiro situado à sombra do Monte Everest. A obra Horizonte Perdido inspirou-se numa lenda tibetana que fala em vales escondidos, onde a vida não conhece provações, apenas o Nirvana. Dizia-se que um desses lugares era a terra que se estendia a perder de vista no sopé do Everest. Pasang voltou às montanhas que tão bem conhece com um presente. Chá da China para o seu irmão, um monge do mosteiro de Tiang Bosch, para onde se dirige. Pasang não fará esta viagem sozinho. A acompanhá-lo terá uma caravana de velhos amigos que se dirigem a um mercado semanal que se efetua nas montanhas. A abrir o caminho, um animal de carga incomparável.
O Dzo é um cruzamento entre o iaque e o boi tibetano. Para os Sherpas, os Dzo não são animais vulgares, mas sim companheiros. O Dzo da frente não leva nada, é sagrado. Mas há uma razão de ordem mais prática para este costume. Sem carga, o animal pode apressar os outros. Tengboche fica apenas a uns 25 quilómetros, mas o trilho sinuoso que atravessa as montanhas mais que duplica a distância. Deste ponto, a 3.000 metros de altitude, a caravana terá de escalar cerca de 1.600 metros, passando por altos desfiladeiros e vales profundos, subindo e descendo as mesmas alturas muitas vezes. Diz a crença que estes trilhos são assombrados por espíritos e para os Sherpas, os demónios são tão reais como os perigos. Demónios que espreitam cada passo de Pasang. Aqui, a vida está sempre dependente do equilíbrio entre forças da natureza. Apesar da travessia de um rio poder ser perigosa, oferece uma oportunidade para iludir os espíritos. O último homem a passar marca a entrada da ponte para evitar que os demónios avancem. Nestas terras altas, superstição e religião confundem-se. Mas se um demónio está mesmo determinado, nada o pode deter. Um Dzo assusta-se. Um saco de trigo representa muitos quilómetros percorridos, por isso cada um é precioso. E não se trata apenas de perdas materiais, é um mau presságio. Este é um mundo que vive sob tensão. Apesar de muito belas, as montanhas exigem muito daqueles que as habitam. Um assado aromatizado com brasas de zimbro. A árdua caminhada do dia é recompensada pela companhia dos amigos. Amanhã à noite, Pasang e os seus companheiros tomarão caminhos diferentes, mas por agora as suas preocupações estão longe. No entanto, tem mais uma noite de pesadelos. O fogo apagar-se-á sozinho para que os demónios de Pasang pensem que o grupo se demorou mais e se deixem ficar para trás. Mas o estratagema não resulta. Pasang não sabe onde pôs o chá para o irmão. Mais um sinal da presença dos espíritos. O dia de hoje reserva-lhes o troço mais difícil da viagem. Uma escalada de 800 metros quase a pique. A caravana é recompensada pela visão daquilo que tanto custou a alcançar. O bazar de Namche é a capital oficiosa dos Sherpas. 4 dias para lá chegar, 3 dias para regressar. Há gerações que a semana de trabalho gira à volta do mercado. Remédios da Índia, tapetes do Tibete, tecidos da China, tudo é trazido para Namche. Aqui, as caravanas vindas do sul transportando cereais encontram-se com os mercadores do norte que trazem sal.
Pasang suspeita que terá perdido o chá do irmão logo no início da viagem. Um amigo que se prepara para descer o trilho promete-lhe que, se o encontrar, o entregará ao primeiro viajante que se dirigir para as montanhas. O negócio foi bom. O mercado deixou todos bem dispostos e os bolsos cheios. Numa estalagem local, a cerveja de cevada, o Chang, corre com fartura. Os deuses abençoaram os negociantes com boa sorte. Assim, Pasang também tem uma boa notícia. Para agradecerem a sorte que os bafejou, os seus amigos decidem acompanhá-lo na sua peregrinação ao festival de Mani Rimdu. – 4.200 metros de altitude. O último desfiladeiro. Os zoos não são adequados para esta altitude e são substituídos pela mascote dos Himalaias, o yak, criado para trabalhar a grandes altitudes. Estas montanhas põem à prova a capacidade de sobrevivência de todos. Pasang também já perdeu muitos entes queridos nos cumes nevados. Junto a um shorten sagrado, agradece-se aos deuses pelo êxito da travessia. Pasang sabe que lhes deve a vida. Mas se nestas montanhas a sorte é incerta, nem sempre é nefasta. Graças a um estranho, Pasang recupera 2 embalagens de chá. Os ventos da sorte parecem ter mudado. Ao fim de 3 dias, Pasang aproxima-se finalmente do seu destino. Amanhã, estes trilhos encher-se-ão de viajantes e peregrinos vindos de quilómetros em redor para participarem no festival de Mani Rimdu, aqui no proverbial Shangri-La, que é Tiang Boche. Diz a lenda que o mosteiro foi fundado quando um célebre lama sobrevoou estas montanhas. Foi neste local que o seu pé tocou na terra. Hoje é outro homem que aqui se apeia, trazendo um presente de chá. Há 2 longos anos que Pasang não viu o irmão. Quem melhor para o ajudar que alguém cuja vida é dedicada à prece e à meditação? Mani Rimdu está prestes a começar. O festival celebra as mais antigas tradições do budismo tibetano. Cena após cena, vai-se desenrolando uma misteriosa e elaborada peça que narra a corajosa vitória do budismo sobre o mal. Os bailarinos começam por atrair os demónios para depois os prenderem e destruírem. Três dias de cerimónias ininterruptas asseguram que toda esta terra será expurgada do mal.
Para os devotos que aqui acorrem, Mani Rimdu oferece a efêmera promessa da salvação. Um dos participantes tem ainda de cumprir a ordem do seu lama. Pasang terá de desfraldar as bandeiras com as suas preces. Embora os amigos o tenham trazido até esta antecâmara espiritual, terá de percorrer sozinho a última etapa. Todas as coisas são transitórias. Assim disse Buda. As nossas vidas e os nossos medos também. Nas brisas do Everest, as preces de Pasang são ouvidas. Este foi o último continente da Terra que o homem branco colonizou. E houve boas razões para tal. Quem se aventura no interior australiano tem de ser louco ou corajoso. Quem aí se fixa tem de ser ambas as coisas. 2/3 do continente, mais de 5 milhões de quilómetros quadrados, são um deserto infindável. O seu centro é uma terra fustigada pelos elementos, por temperaturas que atingem os 47 graus, por condições que desafiam a capacidade da resistência. Foi este o purgatório que, apenas há algumas décadas, recebeu os primeiros pioneiros do mato australiano. Uma estirpe única de aventureiros em relação à qual toda a Austrália está em dívida. Uma dívida que Ian Conway está decidido a pagar. O rancho de Ian, fundado há 14 anos, é um sucesso estrondoso. O avô de Ian foi um dos primeiros pioneiros do interior australiano. Há muitos anos também ele fundou um rancho a algures na vastidão do deserto. Hoje, Ian, com a sua filha Megan, quer reconstituir os passos do avô através do vasto interior. Os primeiros exploradores vinham a pé, a cavalo ou de camelo. Comparados com eles, Ian e Megan viajarão luxuosamente graças a Shorty. Rumo ao centro da Austrália, seguem 2 gerações de Conways, em busca de uma terceira. Ian e Megan partirão do seu rancho em Kings Creek até ao coração do mato australiano, a joia da coroa da Austrália, Ayers Rock. Esta é a forma que Ian encontrou para transmitir à filha a chama da família. Ela tem 18 anos. Passou quase toda a sua vida aqui no mato comigo.
Somos grandes amigos. Na verdade, ela é o meu braço direito. O meu pai é um homem muito forte, um patrão duro. Diz-nos quando fazemos qualquer coisa mal. Ele parece uma pessoa muito endurecida, mas no fundo é muito sensível. Os Conway têm o mato no sangue e têm de agradecer isso ao avô de Ian. Tal como outros pioneiros, Bill Little veio aqui em busca de aventura. Era um homem muito forte. Era conhecido por ser duro. Onde quer que fosse, era sempre o chefe. Em 1903, Bill Little chegou aqui com o grande afluxo de colonizadores brancos que se aventuraram no interior da Austrália em busca de fortuna. Os exploradores foram seguidos por criminosos. Os pesquisadores de ouro por salteadores. Os rancheiros por arrendatários. Todos eles vinham em busca de terra e isso encontraram com abundância. Embora não fosse o paraíso que muitos imaginavam. Aqueles que sobreviveram tinham de estar à altura da dureza desta vastidão selvagem. Porém, para Bill Little, esta terra de ninguém era a sua casa. Estou à procura de algo que me diga que ele esteve aqui. Talvez tenha deixado cair qualquer coisa que eu possa apanhar e dizer era do meu avô. E talvez possa tentar imaginar o que ele sabia deste país. Ele deve ter escalado estes montes a pé, a cavalo, etc. Eu vim de helicóptero e de carro e só vi o que restou. No entanto, ele viveu aqui e conhecia cada palmo de terra deste lugar. Kings Canyon é um grande canyon em miniatura. Um farol geológico no meio da vastidão de terras. Foi neste lugar que, aos 27 anos, Little encontrou algo mais precioso do que ouro. Uma nascente natural. Este cenário é o que o mato australiano tem de mais parecido com o paraíso. Meg, foi aqui que viveu o meu avô, o teu bisavô, por volta do início do século. Viveu nesta caverna durante quase 2 anos. Eram tempos que só conseguimos imaginar, esses tempos em que Bill Little viveu nesta gruta perdida. Acho que toda a gente precisa de encontrar as suas raízes, saber de onde vem. Para mim, as minhas raízes são isto, são algo que ainda aqui está. A maior parte das pessoas só consegue encontrar a sua história no papel. A minha está fisicamente aqui. Em Kings Canyon, Bill Little partiu a perna e consertou-a sozinho. Criou o gado, defendeu o que era seu contra assaltantes, lutou e conseguiu sobreviver. Ao fim de 2 anos, Little pôs-se novamente a caminho. Tinha conseguido uma manada pequena de gado. Agora só lhe faltava um rancho onde cuidar dela e um meio de sossegar a sua alma inquieta. O Jeep de Shorty não chega para cobrir estes quilómetros infindáveis. A busca de Ian pela propriedade do avô está a tornar-se numa senda. Algures por aqui, Little conseguiu fundar um rancho. Eu sabia que esse poço existiu há muitos anos. E devo lá ter ido em criança, mas não me lembro onde era. Vagueando por estas areias, existem 10.000 camelos selvagens.
é bem possível que esta manada descenda daqueles que Liddell deixou à solta pela região. Muitos séculos antes de existirem aqui camelos e criadores de camelos, já o mato australiano era a terra de um dos povos mais antigos da Terra. Erguendo-se das areias vermelhas e coroando o horizonte, está a pedra espiritual dos aborígenes. Durante cerca de 2000 gerações, aquilo que é hoje conhecido por Ayers Rock teve o nome de Uluru. Os aborígenes conheciam o mato como nenhum branco alguma vez conheceria. Na procura do rancho de Liddell, Ian chegou a um beco sem saída, mas não por muito tempo. A quem mais pedir ajuda senão aos guardiões dos segredos do centro escaldante? Para descobrir onde está o poço do seu avô, Ian veio ter com os aborígenes e regressou às suas próprias origens. A minha mãe e o meu pai eram, em parte, aborígenes. A minha avó, a mãe da minha mãe, era uma mulher aborígene. Devia ter 16 ou 17 anos quando me apercebi de que fazia realmente parte da família, porque eu tenho a pele muito clara, ao passo que na minha família são todos muito morenos. Diz-se que durante a criação, a Mãe Terra se criou cantando. Ainda hoje, é através da canção que os aborígenes evocam a sua história espiritual e dão voz à terra que tão bem conhecem. Peter Beulah lembra-se do avô de Ian do tempo distante em que trabalhou como ajudante no rancho de Liddell. Isto passou-se há muitos anos, mas a sua memória de como lá chegar está ainda bem viva. Já fora da estrada, a busca do passado empreendida por Ian ganha um novo fôlego. Não admira que tivesse tido dificuldades em encontrar o poço de Liddell. Peter Beulah mandou-o desviar-se vários quilómetros do trilho habitual e seguir por terras que ninguém atravessava há décadas. Shorty está preparado para o trabalho que tem a fazer. A maior parte das famílias tem retratos e lembranças para manterem vivas as suas recordações. Para os Conway, a sua herança é formada por relíquias do passado. Finalmente encontram o rancho de Liddell. Quase que se sente a presença do avô. Em 1929, quando Liddell tinha a idade de Ian, construiu um moinho de vento com árvores caçarinas, escavou um poço e pôs à sua orgulhosa propriedade o nome de Angus Down. Hoje, o rancho de Liddell rendeu-se ao tempo. As ruínas testemunham a luta obstinada que travou para preparar o caminho ao seu neto. É algo que ficou do passado e que eu posso mostrar aos meus filhos. Talvez possa ser um ponto de referência para eles, embora não tenham conhecido o avô. E pode ser sempre um ponto de referência, porque o que ele construiu ainda aqui continua. Criador de camelos, vaqueiro, homem de família, aventureiro, Bill Liddell desafiou o mato e venceu. Mas hoje, o tempo revela-se um adversário ainda mais difícil.
Mas ele não deixou apenas recordações. Nos filhos dos seus filhos, Bill Little continua a viver. Nas profundezas da selva da Malásia, a noite é habitada por espíritos inquietos. São as almas dos que dormem em busca de sonhos. São os mortos, dirigindo-se apressadamente para a casa comunal dos seus antepassados. São os vencidos em busca de vingança. São os espíritos de um povo guerreiro, os Iban. Iban significa ser errante, termo que se adapta bem a um povo cuja viagem dura toda a sua vida. Quando atinge a maturidade, o jovem Iban efetua um notável ritual de passagem chamado Bechalai. Há 2 anos, Bharat deixou a sua família para ir trabalhar na cidade e provar o seu valor. Hoje é o dia do regresso a casa. Através deste costume singular, os Iban fazem a ponte entre 2 mundos, provando o mundo moderno enquanto saboreiam o antigo. Quando partiu para o seu Bechalai, Bharat era ainda um rapaz. Hoje regressa como homem. O destino de Bharat fica nas profundezas da floresta das chuvas. A distante casa comunal dos seus antepassados espera-o. A Malásia é um país dividido pelo mar e orlado por nações insulares e peninsulares. A terra dos Iban fica na província oriental de Sarawak. A separar Bharat do seu destino está uma curta viagem de barco e toda uma vida. O seu irmão mais velho vem recebê-lo. Bharat será inevitavelmente acolhido no seio da sua família. É essa a beleza do Bechalai. O reencontro já se iniciou. Uma das provas de sucesso de Bharat serão as prendas que traz consigo. O conhecimento do mundo não é o seu único trunfo para impressionar o seu povo. E não está disposto a deixar que a sua generosidade seja posta em causa. Ao fazer-se à água, Bharat marca a sua passagem. Vai sair de uma era para entrar noutra. O rio é a fronteira. O Bechalai põe à prova a energia dos jovens da casa comunal, mas também a sua paciência. Enquanto esteve fora, Bharat não teve qualquer notícia dos seus entes queridos. Independentemente das notícias que o esperam, a floresta tem um efeito tranquilizador. Aqui nada muda. O tempo não passa. Estas selvas com 130 milhões de anos são as mais antigas da Terra.
Até há poucos séculos, grande parte da sua extensão estava ainda por cartografar. Mas há quase 6.000 anos que os rios são as artérias vitais dos Iban. Ao longo dos séculos, estes rios presenciaram uma história de coragem. Os antepassados de Bharat foram, em tempos, o flagelo do Oriente. Durante o século XIX, foram piratas e caçadores de cabeças. As nobres escunas da Marinha Britânica que cruzavam estas águas viviam no terror dos Iban, conhecidos como os temíveis daiaques do mar. Hoje, o rio apresenta outros obstáculos. O preço do progresso. Uma falha no sistema elétrico. O presente de Bharat não podia ter chegado em melhor hora. Mas, para os Iban, até as coisas mecânicas são governadas pela mística. As aves trazem presságios. Se uma ave se deslocar na mesma direção de um Iban, as perspectivas são boas. Se voar na direção oposta, há que precaver-se. Os espíritos abriram caminho a Bharat. É este o segredo do sucesso dos Iban: manterem-se a par do presente e permanecerem leais ao passado. Se o afastamento de casa é uma tradição sempre respeitada, o mesmo se passa com o regresso. 2 anos é muito tempo em qualquer cultura. Os primos de Bharat cresceram. O irmão mais novo está quase um homem. Os pais envelheceram. Na comoção de um abraço, Bharat reclamou o seu lugar. Mas a sua posição entre os homens da comunidade está ainda por decidir. Nos dias que se vão seguir, o sucesso do seu Bejalai será avaliado por todos. O seu regresso a casa acontece num momento auspicioso. O festival que vai realizar-se, o Gawai Batu, dará muito em breve as boas-vindas à época de plantio. O Bejalai tem permitido a sobrevivência deste povo. Com o regresso dos jovens, chegam também influências externas e bens modernos que enriquecem a comunidade e a mantêm a par dos tempos. Nas profundezas da selva, os Iban desafiaram o seu isolamento para conseguirem prosperar. A vida é definida pela casa comunal. O alpendre aberto do exterior é o local de trabalho. É a época da colheita da pimenta. O pátio interior é o centro da comunidade. É aqui que velhos e novos se juntam e onde as famílias se reúnem para celebrar os laços que as unem. Entre os Iban nunca se está só. Mas as famílias desfrutam da sua privacidade, vivendo em áreas individuais. Este é o local onde estão guardadas as riquezas da casa comunal. Riquezas reunidas através de incontáveis Bejalai, ao longo de gerações incontáveis. Tal como os jovens, também a suposta alma dos objetos tem de ser recebida com um ritual de boas-vindas.
Mas era por causa dos mais sinistros troféus dos seus Bejalai que os Iban eram temidos como guerreiros. Para roubarem a vitalidade dos inimigos, cortavam-lhes a cabeça. Ainda hoje se deita arroz sobre os maxilares das caveiras para as alimentar. E cada uma é considerada um hóspede. Hoje, o caçador já não anda em busca de cabeças. Mas as lições aprendidas nesses combates são aproveitadas na caça. Bharat e o seu irmão estão a perseguir um javali, mas é considerado mau agouro pronunciar o nome do animal que se quer caçar. A floresta favorece os habilidosos. Há 2 anos que Bharat não manejava uma espingarda, mas a sua pontaria continua certeira. Ele está a conquistar o seu lugar entre os homens. Ao contribuir com o javali, Bharat trouxe distinção à sua família e a casa comunal prepara-se para o distinguir a ele. Os preparativos para a festa do Gawai Batu processam-se em ritmo acelerado. Bharat será um convidado de honra. Parece que foi ainda há pouco tempo que os mais velhos da família de Bharat festejaram o seu regresso a casa. O avô ainda está vivo. Os seus pares combateram os japoneses na Segunda Guerra Mundial. E foram condecorados com o símbolo do guerreiro, as tatuagens que proclamam a sua coragem na batalha. Diz-se que ainda vivem alguns que têm nas mãos a marca de um caçador de cabeças. Para que a estação seja de abundância, os machetes que em breve irão desbravar os campos têm de ser abençoados. Todas as famílias juntaram já as suas facas. O festival de Gawai Batu vai começar. Para os Iban, o arroz possui uma alma e o poder de conferir bênçãos. Bharat ocupa um lugar especial nas festividades. O seu espírito está a ser acolhido após a viagem. O banquete para homenagear Bharat é abençoado com o toque de uma pena. Todos são convidados a participar. A promessa de saúde, filhos e uma colheita abundante pertence a Bharat. Através de música tão velha como a memória, o Gawai invoca a benevolência dos deuses para com o viajante. A noite culmina em movimento. O Najat, a antiga dança Iban, é na sua essência uma celebração de guerra. A elegância mortífera requerida nas guerras da floresta é demonstrada na fluidez dos movimentos.
As mulheres executam passos que recordam o acolhimento que aguardava o regresso dos caçadores de cabeças. Um tributo igualmente adequado para festejar hoje o regresso de um filho. Até o avô de Bharat, supostamente com 100 anos, se move com uma elegância misteriosa. É este o teste final de um homem que regressa do seu Bejalai. Tem de ser um bom guerreiro, um bom caçador, um bom viajante e um bom agricultor. Mas, acima de tudo, tem de saber dançar. Bharat é de longe o que melhor dança na casa comunal. No entanto, como tudo o que é Iban, os seus movimentos não celebram o seu ser, mas sim o seu povo. Para Bharat, o tempo de viajar chegou ao fim. A sua alma pode finalmente ocupar o lugar que lhe pertence entre as almas dos seus antepassados. Talvez um dia chegue a hora em que os espíritos inquietos encontrem também eles a paz. Reza a lenda que há muitos anos o mar do sul da China ergueu-se e ameaçou engolir a terra. Um deus apiedou-se e transformou as montanhas em cabras que levou para o sul. Quando lá chegaram, um estranho vento transformou-as de novo em montanhas. E assim ficaram, encostadas umas às outras, para barrarem o avanço da cheia e protegerem o rio Li. Hoje, tal como há séculos, são os pintores que afluem a este reino místico, que é Guilin. Há 8.000 anos que os chineses produzem grandes obras de arte, mas há 1.000 anos uma nova forma de arte transformou todas as que a precederam num mero prelúdio. A pintura de paisagens é a essência da arte chinesa. E Guilin é a paisagem essencial da China. Hoje, na esteira dos grandes mestres, está alguém cujo pincel se move com a visão. Jan Kun King é o mais afortunado dos artistas, pois vive em Guilin, no meio de uma obra-prima da natureza. Todos os anos, de barco e bicicleta, King efetua uma peregrinação. O seu destino são as montanhas. O seu fito é observar, absorver e preparar-se para a sua próxima obra. Encontro sempre uma inspiração nesta paisagem. Há um artista famoso que veio a Guilin e a descreveu como vasta e bela, especial e encantadora. Cada montanha merece ser pintada e contemplada. Quando o artista vem aqui, só pode apaixonar-se por este lugar. A China é um país que sempre se orgulhou da sua beleza natural, mas a região de Guilin é quase unanimemente considerada como a mais sublime de todas. Foi a natureza que esculpiu as margens do rio Li há cerca de 300 milhões de anos. E, de facto, há um fundo de verdade nas lendas acerca das cheias que ameaçaram Guilin.
A região foi realmente coberta pelo mar. Quando as águas recuaram, a pedra calcária ficou exposta à erosão do tempo. Ainda hoje se diz que as neblinas que se formam todas as primaveras unem o céu à terra. Um grande mestre aconselhou em tempos: abre o teu coração e o teu pincel ficará inspirado. Para Ching, aqui não é a altura de pintar, mas sim de absorver e esquematizar. Cada paragem é motivo de inspiração. Afinal, uma pintura não é apenas cenário. Está imbuída da vida que floresce no seu interior. Este é o ano do rato, um ano auspicioso para o comércio e para os negociantes da cidade de Fuldi, nome que significa prosperidade e riqueza. Uma banca especializada numa iguaria local e que o apreciador se dispõe a provar. As ervas e as especiarias são deitadas em óleo fervente. Junta-se um caldo e uma saborosa mistura de condimentos. E o resultado é chá de óleo. A população de Guilin é herdeira de uma cultura velha como o tempo, tradições que estão à disposição do artista e das quais a mais venerada é a ópera chinesa. Ching tem amigos na companhia da ópera de Guy que lhe concedem a honra de tocar no erhu. Antigamente, pensava-se que a música punha ordem no mundo. O primeiro ato do imperador era afinar um instrumento, a fim de assegurar um reinado de harmonia. Há 1000 anos, a ópera chinesa deu voz à dinastia Sung. Essa época áurea desapareceu há muito. A ópera foi em tempos um verdadeiro sucesso feito de paixões e drama humano. Até a maquilhagem estava imbuída de significado. O amarelo era a brutalidade, o preto a integridade, o roxo a sabedoria e o vermelho a coragem. Há quase 1000 anos, Su Tung Po disse: antes de pintares um bambu, deves plantá-lo no mais fundo do teu coração. Para Ching, as sementes da inspiração estão a ser lançadas à terra. As terras de cultivo de Guilin
são tão belas como as margens do seu rio. Na China, a terra arável é um bem precioso e o solo é trabalhado até à exaustão. O arroz, o painço, o milho e a semente de colza são as recompensas. As modernas alfaias agrícolas ainda não chegaram a estes campos. O pincel do pintor tem conseguido resistir à influência do Ocidente. Durante séculos, os pintores clássicos da Europa surpreenderam-se com o estilo interpretativo dos chineses. Mas no Oriente, os artistas acham que uma pintura que espelha a realidade não pode comparar-se a outra que reflita o espírito. O célebre mestre Guo Xi disse um dia: há pinturas de paisagens que se podem contemplar, há outras nas quais se pode passear e há outras ainda nas quais queremos permanecer para sempre. E estas são de longe as melhores. O Li atraiu de novo o Qing às suas águas. Há muitas gerações que os pescadores se reúnem para colher a dádiva do rio. Não trazem isco, nem cana, nem carreto. Os seus barcos de bambu não têm redes de arrasto. Os seus aparelhos de pesca são-lhes fornecidos pela própria natureza. São os corvos marinhos que irão apanhar o seu peixe. Há muito que os pescadores de Li vivem à custa destas aves. Os corvos marinhos são criaturas maravilhosas. Quando a noite cai, os pescadores acendem lanternas que servem de chamariz. Os peixes são atraídos pela luz. Esta insólita aliança entre homem e ave é uma técnica que possui tanto de engenhosa como de antiga. Na água, as aves estão no seu elemento. Todas usam uma coleira estreita para evitar que engolam o peixe e percam interesse na pescaria. Um ou outro pedaço de peixe que recebem de vez em quando é o seu incentivo. Num bom dia, os pescadores conseguem peixe com fartura. Os corvos marinhos chegam a nadar mais depressa que os peixes. Apesar de não serem grandes, estas aves conseguem apanhar um peixe mais pesado que elas. É maravilhoso. Nas palavras do mestre, é da própria alma do pintor que as montanhas irrompem. Qing volta finalmente ao seu estúdio com uma pintura gravada na mente. Sempre que volto ao campo, vejo algo diferente. As montanhas de Guilin são tão difusas, tão indefinidas. Vemo-las, mas elas não estão ali. Sentimos que a vida é simultaneamente insignificante e grandiosa.
É uma terra mágica. Uma terra de conto de fadas. Uma terra de fantasia. Por vezes acho que não sou uma pessoa, mas um anjo. Lembro-me de um poema que descreve o que sinto. Preferia ser um cidadão em Guilin do que um anjo no céu.